Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Vamos começar aí a semana falando de política, porque nós temos aqui uma presença bem ilustre, que todo mundo estava sentindo falta dele, falando que ele não estava aparecendo aqui em Cuiabá, mas aqui no podcast ele apareceu, viu? Depois de muita luta ele veio, que é o nosso querido deputado federal Emanuelzinho, do MDB. Tudo bem, Emanuelzinho? Satisfação, Grace. Eu tô com o filho recém-nascido e minha esposa estava grávida, essa correria, eu tive que dar um tempo para a família e dedicar com a família, mas agora já tô aberto aqui às entrevistas novamente. Então, isso que a gente ouvia muito nos bastidores, inclusive tem colunista político aí que fala, né, que você agora só vive em Brasília. Eu sabia disso porque a gente andava conversando e realmente você tá vivendo esse momento especial. E como que tá o Emanuelzinho pai aí? Tá feliz ali no parto, chorou demais. Quando pegou o meu filho pela primeira vez, o Luiz Emanuel, chorou muito. Quando pegou pela segunda vez, chorou muito. Tá uma emoção muito grande. E é um momento muito especial, muito diferente. E eu já tenho uma filha, agora um menino, mas é muito especial. A família toda tá feliz demais. Muda a nossa visão de mundo sempre, né? Então, assim, mas a família toda tá encantada. Ele nasceu até parecido comigo. Não sei se é bom, se é ruim. Vocês são tudo cópia, né? Não sei, o pessoal fala que é tudo cópia. Não sei se é bom, se é ruim, mas é uma alegria muito grande. Até chama Luiz Emanuel, até porque o nome dos dois avós. Luiz foi o Luiz Acosta, foi do jornalista da Gazeta, aqui do RD News, gente, de vários jornalistas colegas de vocês. E aí meu pai montamos esse nome composto aí para homenagear os dois. Então tem o Luiz Emanuel agora na família. Luiz Emanuel, graças a Deus. Muito abençoado. Gente, que bom, parabéns. Obrigado, muito obrigado. A gente tem que ter prioridades, né? E nesse momento o senhor priorizou família aí é família. A família. E nós estamos aí diante de um cenário, deputado, que 2026 já está batendo na nossa porta, né? Inclusive o senhor está sendo cobrado justamente por isso, porque o cenário de 2026 já está batendo aqui em Mato Grosso e o pessoal quer saber cadê o Emanuelzinho. O Emanuelzinho tá de mala pronta para ir para outro partido mesmo? Vai sair do MDB? Veja, eu tenho dialogado muito com o PSD do ministro Favre. O ministro me convidou para aderir ao partido. O MDB está tomando um caminho que não representa aquilo que eu acredito. Eu preciso ter liberdade para defender o que eu acredito como melhor para o meu estado, para o meu país. Tem uma ótima relação com a deputada Janaína. Eu acho uma deputada muito atuante, muito inteligente, mas tenho divergências políticas em relação as crenças que ela tem, como ela tem comigo, e é o movimento que o MDB está fazendo. Eu, por exemplo, a gente está nessa luta em Brasília para poder fazer uma reorganização do Estado brasileiro, da tributação, fazendo com que quem ganha mais pague mais, com quem ganha menos pague menos, e o MDB está tomando um movimento de muita preocupação fiscal em relação a isso. A gente vai desdobrar isso aqui, mas a gente pode arrecadar R$100 de duas formas. Tributando R$30 o mais humilde e 70 o mais rico, ou 30 o mais rico e 70 o mais humilde. A realidade hoje é que a gente tributa 30 o mais rico e 70 o mais humilde. A gente quer inverter essa realidade. E sob o argumento de lógica fiscal, um argumento fiscalista, os partidos de direita estão caminhando na contramão da transformação da estrutura social brasileira, que vem de séculos no Brasil, de 500 anos de história de colonização, de capitanias hereditárias, de apropriação de terras e tudo mais que levou a essa desigualdade que existe no Brasil. A gente quer mudar isso. No MDB eu não me sinto à vontade para lutar por essas pausas. Então, há uma tendência, conversando com o ministro Favre, que é o ministro aí que está fazendo o maior plano safra da história, o maior programa de equipamentos para agricultura familiar no interior, de que eu convirja mais com o pensamento do PSD do que o MDB. Então a gente está dialogando, a janela é em março, mas há hoje uma tendência. Então, para ser bem direta e reta aqui, o senhor é esquerdista agora? Não sou esquerdista. Eu sou defensor de um modelo de desenvolvimento em que o Estado organize as contas públicas e a tributação de forma que a gente possa ter um crescimento econômico com distribuição de renda e uma direção do Estado para aquilo que a gente quer desenvolver. Vou dar um exemplo muito concreto e de forma simples para resumir isso. O que o Brasil hoje exporta? Milho, minério de ferro, soja, produtos de baixo valor agregado. Alemanha, França, Estados Unidos, o que exportam e produzem? Patente de produtos de química fina, farmácia, produzem motor de avião, de veículos, de automóveis, produzem produtos como país da Ásia produzem Samsung, Estados Unidos produzem iPhone, produzem
produto de alto valor agregado. O Brasil ainda está na exportação primária. Renda per capita desses países, $50 mil. Renda per capita do Brasil, $10 mil. A gente nunca vai crescer assim. Então se trata de uma visão diferente do papel que o Estado tem que desenvolver na economia para que o Brasil possa crescer e se desenvolver. Os anos pós Getúlio Vargas até final da FHC foram anos de muito crescimento econômico, mas de pouca distribuição de renda e pouco desenvolvimento econômico. A gente aumentou a nossa produção, mas não houve distribuição da riqueza e não houve a diminuição da desigualdade social, que é o que a gente luta e só o Estado pode fazer isso, só o Estado pode reorganizar isso. Se a gente deixa o livre mercado funcionando como quer, o livre mercado provoca bolhas financeiras, como houve em 1929 ou 2008, o Estado o livre mercado promove a captura do Estado para favorecer aqueles que têm poder aquisitivo para fazer lobby, para fazer representação no Congresso Nacional, para poder influenciar deputados. A gente vê países que têm uma hegemonia mundial, como os Estados Unidos, querer interferir nos negócios nacionais. Então, essa é a minha preocupação. É com a economia nacional. Se isso se chamar de esquerdista, paciência, é porque as pessoas não entendem o que significa defender o desenvolvimento nacional brasileiro. Então a gente tem os Estados Unidos e o Brasil, que tem uma mesma origem colonial, com terras agricultáveis longínquas, mas que optou por duas formas diferentes de desenvolvimento. O Brasil por uma vocação agrária, os Estados Unidos por uma vocação tecnológica. Veja o investimento que os Estados Unidos... Só quem não pesquisa acha que os Estados Unidos tem livre mercado. Desculpa, que os Estados Unidos tem Estado mínimo. Pesado investimento na tecnologia, o Vale do Silício, para que isso possa gerar o desenvolvimento econômico. Acontecer. Aqui no Brasil, enquanto a gente ficar igual Paraguai, igual Bolívia, só dependendo de commodities, a gente nunca vai se desenvolver. Nunca vai se desenvolver. E lembrando que o agronegócio, importante dizer, Grace, desculpa tomar o tempo aqui que eu já embalei o assunto. O agronegócio é extremamente importante. Não se trata de questionar o agronegócio. Só que o agronegócio, ele é estimulado e protegido pelo governo nacional há muito tempo por causa do nosso balanço de pagamentos. Vamos traduzir aqui, botar em palavras. O que significa? A gente compra tudo em dólar. Certo? A gente, para comprar tudo em dólar, a gente tem que ter dólar. E a gente só tem dólar a partir de exportações. E o Brasil optou por, ao não desenvolver a sua indústria nacional, fomentar o agronegócio para conseguir manter o nosso câmbio estável, assim controlar a inflação. Isso acontece como? Lei Candir, que isenta o proprietário na exportação de bens primários, de produtos primários. Plano Safra, um recorde na história, maior que o orçamento da educação e da saúde juntos. Perdão de dívida, quando há dívida, como houve na crise de 2008, o presidente Lula perdoou 90 bilhões de dívidas dos agricultores, porque a gente precisa exportar para manter o nosso câmbio estável. Agora, a gente depende tanto do agro porque a gente não investiu na indústria. A indústria nacional, como Coreia do Sul, China, Estados Unidos, França, Alemanha, todos viraram potências industriais. A gente ficou na contramão da história. É o que dentro da economia chama armadilha de renda média. Você para no estágio de desenvolvimento, acha que cresceu, mas você vai ver a renda per capita dos países estão muito maiores que o nosso. Brasil, investimento em saúde, $900 por pessoa. Inglaterra, 3.500. Você acha que a gente tem mais estado ou menos estado que deveria? Sim. Temos menos estado que deveria. A gente tem mais professor ou menos professor na rede pública? Menos professores. Os professores são mais valorizados ou menos? Menos. E isso exige um Estado que se desenvolva. Isso não vem das forças espontâneas do mercado, vem de um planejamento nacional, que todos os países fizeram. E aqui a gente fica achando que isso aí é ser esquerdista, é comunista, é petista, e isso atrapalha demais o nosso desenvolvimento. Então, isso que eu queria falar com o senhor, porque eu vi que o senhor está muito prático. O senhor está indo para números, para dados, está jogando isso para mim, e é muito interessante ver um político trazer praticidade. Mas o senhor sabe, nós estamos num país e num estado que está respirando ideologia política. Sim. E aí é bem arriscado para seu futuro político esse posicionamento de ser contra, de não ser contra, mas de não se posicionar claramente qual que é a sua ideologia. E aí, qual que é a ideologia do Emanuelzinho? Porque pelo que eu vi, é prática. Mas assim, Grace, eu tenho afinidade com o centro-direita, eu tenho afinidade com a esquerda.
A minha ideologia é desenvolvimentista e está tradicionalmente ligada à centro-esquerda. E está tradicionalmente ligada à centro-esquerda. Certo. Agora, é uma visão econômica. Aborto, contra. Agora, intervenção do Estado na economia para reorganizar e poder fazer com que o país cresça com distribuição de renda, redução de desigualdades, totalmente a favor, como todos os países do mundo fazem. Então, assim, posicionamento. O desenvolvimentismo está bem ligado à centro-esquerda e esse é o meu posicionamento. Porque o senhor falou agora há pouco que está saindo do MDB porque não está compatível com os seus ideais, né? Quais são os ideais do MDB que o senhor vê hoje que não bate com o Emanuelzinho? O MDB hoje caminha para uma direita que está nessa lógica fiscalista. O que é lógica fiscalista? É o seguinte, nós não podemos fazer a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 porque nós temos um rombo no governo federal, então a gente não pode, o que é mentira. Dando um exemplo muito concreto. Não tem rombo? Não tem. Deixa eu dar um exemplo muito concreto. 2024, as dívidas do governo federal eram de 230 bilhões quando o presidente Lula assumiu. 230 bilhões, desses 230 bilhões precatórios que estavam transitados e julgados, o ex-presidente Bolsonaro parcelou, deixou para parcelar durante vários anos, para pagar durante vários anos. Segundo ponto, restos a pagar. Isso não precisa acreditar em mim, quem está assistindo. Entra no site Tesouro Nacional e olha, são números, dados. Em 2024, esse déficit reduziu para 11 bi. Precisamos aumentar para 30 porque houve a tragédia no Rio Grande do Sul, a gente abriu um crédito extraordinário para a gente ajudar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Hospital de campanha, infraestrutura, repavimentação de estradas. Então fomos para 30 bi. Esse ano já iríamos para o superávit. Só que tributando mais quem ganha mais e menos quem ganha menos. Isso é um exemplo muito concreto no caso do IOF. Porque é o seguinte, o imposto de operações financeiras, ele é principalmente para quem ganha, para quem faz semestre de lucro para o exterior, quem tem conta no exterior. O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o professor, o policial, o trabalhador de renda média, o motorista de aplicativo, não tem conta no exterior. Quem tem são os grandes. Outra forma do IOF ser tributado, empréstimo internacional. Novamente, o enfermeiro, policial, professor não faz empréstimo internacional. Ah, mas ia afetar na compra do cartão de crédito de pessoa física com pessoa jurídica do exterior. Ia de 3,4% para 3,5%. Era R$1 a cada R$1.000. Isso para que a gente pudesse garantir isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É isso que me incomoda, a gente não poder fazer, porque fala dessa lógica fiscal, mas não é. É porque, historicamente, quem ganha mais não é tributado no Brasil, porque se apropriaram por meio do lobby da legislação nacional. Exemplo muito concreto. Quando eu falo milionário, a gente não está falando aqui de quem ganha R$50.000, R$70.000, R$90.000. Eu estou falando de pelo menos R$300.000 para cima por mês. Por mês. Que vai dar quase 4 milhões por ano. Eles, via de regra, têm a sua renda em aplicações financeiras, que são subtributadas, têm uma alíquota menor que o imposto de renda do trabalhador médio, que eu falei, o policial, o enfermeiro. E segundo ponto, eles ganham a partir do lucro de dividendos empresariais. Lucro de dividendos empresariais é o seguinte, você tem o seu lucro pessoal, a empresa divide os seus lucros, as grandes empresas dividem seus lucros, você não paga imposto. 2 países no mundo não pagam, Brasil e Estônia. Não pagam R$1. Aí o que acontece? Você não consegue fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Essa pessoa com isenção, ganhando até 5 mil reais, ele vai ter essa renda para fomentar o mercado do seu bairro, para planejar uma viagem com a família e fomentar o turismo, para poder fazer uma reforma da sua casa e poder fomentar o mercado de material de construção. Tudo isso a gente quer fazer e encontramos resistência por causa desses privilégios que existem, a gente não está conseguindo combater porque falta uma comunicação clara. Então conseguiram taxar, conseguiram pregar que há uma taxação para cobrir um rombo, quando não é verdade. Está reorganizando as contas públicas de forma que com que quem pague mais, com quem ganha mais pague mais, quem ganha menos pague menos, o que nunca aconteceu na história desse país. Você acha que o presidente Lula está se comunicando mal? Se comunicando muito mal. Se comunicando muito mal. A gente não conseguiu mostrar isso. BR-158 no entroncamento com a 242. Há tantos anos, 40 anos estão pedindo. A gente está fazendo, terminamos o licenciamento ambiental, está para dar ordem de serviço em 45 dias. Minha Casa Minha Vida, trouxemos 900 casas para Cuiabá. Eu e Emanuelzinho trouxe para cá. Abílio já prefeito eleito, sabendo que seria ele. Sou eu, Emanuelzinho? Eu e Emanuelzinho, eu trouxe para Cuiabá essas casas. Entendi. Via Minha Casa Minha Vida, via governo federal. O Abílio está reapropriando. Não, é Minha Casa Cuiabana.
Não importa. Grace, se eu te chamar de Aline, você não vai deixar de ser a mesma pessoa que você é, só mudou o nome. Trouxemos as casas. Eu, a enxergar que o governo do estado não estava fazendo os repasses para o município de Cuiabá, na medida da proporção que Cuiabá merece, articulei com a ministra Nízia Trindade da Saúde e, à época, o ministro da SRI, Alexandre Padilha. Aumentamos do teto MAC, que é o teto MAC, é o repasse mensal para atividade média e alta complexidade que o Hospital Municipal de Cuiabá faz. Sabe quantos a mais o Abílio recebe por causa de mim e do presidente Lula por mês? 6 milhões a mais por mês, dá 72 milhões a mais por ano. Cadê essa divulgação do governo federal? Porque isso não está acontecendo só aqui, tem várias regiões do Brasil. Então a gente está comunicando mal, e quem não se comunica não mostra aquilo que fez. Então assim, só que eu não me arrependo de nada, porque eu estou fazendo porque é bom para a população. Se o Manoelzinho não aparecer, não tem problema. Mas assim, é algo que eu acredito, e eu acredito que a gente está fazendo, a gente está no lado certo da história. Então o senhor está querendo me dizer que o Lula está mandando muito recurso aqui para Cuiabá e está sendo pouco divulgado, e a direita está pegando, falando que o presidente não está ajudando. Ser família do governo do estado, Minha Casa Minha Vida, grande parte com recurso federal. O governador Mauro Mendes divulgou tudo com o nome dele. O que o governo federal fez? Nada. Hospital Universitário, Júlio Miller, lá na sede de Santo Antônio, metade com recurso federal. Quem sabe? Contorno Norte, se eu não me engano, governo federal. Quem sabe? Então assim, como é que a gente vai conseguir convencer as pessoas de que a gente está trabalhando por eles se a gente não comunicar melhor? Então é um problema que o governo do presidente Lula está tendo. Vocês estão revendo isso, o senhor que é um representante nosso? Estamos trabalhando muito para rever isso. Houve a troca de ministro, o ministro Sidônio está conseguindo mostrar um pouco mais, captar o sentimento das pessoas com essa satisfação, a partir do momento que a gente foi tentar fazer uma isenção do imposto de renda. E você viu que tem uma classe de privilegiados que não estão deixando isso acontecer, as pessoas estão tomando consciência do que realmente está acontecendo no Brasil, que está velado há 500 anos. 500 anos de história de algo escondido que vem sendo feito e não vem sendo mostrado, que é justamente essa manutenção de privilégios sob as costas da população trabalhadora. Então, o que a gente quer fazer é inverter essa realidade, e eu acho que agora, antes tarde do que nunca, a gente está conseguindo fazer essa conscientização. Agora sim, uma coisa que não tem como a esquerda negar e o presidente Lula negar, e aí o senhor pode me enfrentar se eu estiver sendo equivocado. Claro. Não vou ficar mimizenta, não. Claro. É o preço dos alimentos. Café quase R$40, deputado. Alimento, agora, igual a Rosaneide veio aqui, deu uns apontamentos. Olha, Grace, o óleo já está baixando, o etanol está baixando, o arroz nós estamos conseguindo baixar. Mas por quê? O Lula foi eleito com a campanha da picanha, falando que o mais pobre ia ter acesso ao alimento, mas a gente no supermercado não tem. Eu que tenho um pouco de condição já tenho dificuldade. Eu fico pensando num trabalhador que ganha aí menos de um salário mínimo. E é um problema grave. É um problema grave que a gente está enfrentando, o problema da inflação dos alimentos. O restante está, de certa forma, controlado. Agora, é algo que a gente ainda não fez e não mexeu, e a gente tem cobrado do governo federal, que é a política de estoque de regulação. Porque quando você tem flutuação do mercado, e principalmente países que dependem de commodities, vivem de commodities, tem essa flutuação constante por causa do câmbio. O dólar sobe, os preços sobem. O dólar baixa, os preços baixam. Então, a gente não depende só da nossa moeda nacional. Entendi. Então, historicamente, havia sido feito com arroz e com tantos outros produtos um estoque de regulação, porque quando os preços flutuassem, o governo pudesse entrar com um preço mais barato e baixar a concorrência. Porque essa concorrência é fruto da mera especulação e não dos custos reais de produção. Então, é algo que a gente precisa fazer, porque senão a gente vai sempre depender dessa flutuação. Então, é algo que o governo está errando, não está sabendo comunicar e atinge diretamente o eleitorado, que é o eleitorado mais simples, que quer comida mais barata na mesa, quer poder ter um poder aquisitivo maior. A gente está tentando e estamos vencendo em alguns pontos, mas essa é uma falha que a gente precisa ajustar urgentemente. A Conab, da própria ex-deputada Rosaneide, tem essa responsabilidade pelo estoque de alimentos, até agora não fizeram. E o governo precisa fazer, e é algo que eu cobro internamente dentro das reuniões do governo. Entendi. Agora sim, vamos lá. Cenário 2026, nós vamos ter aí pai e filho na disputa? Não vamos. As pessoas não estão acreditando, eu já falei. Não acredito. E o RD que tem soltado muito, que vão sair junto. O ex-prefeito Emanuel Pinto está focado na história de advocacia dele. Ele é um ser político por natureza, mas eu acredito que é candidato a deputado federal novamente, e ele não é candidato a deputado estadual. As pessoas não estão acreditando. Ele está cuidando da história de advocacia, está tendo um tempo para a família, está cuidando da vida pessoal dele também. Foram 8 anos de prefeitura. Você vê, o Abílio com 6 meses já foi para hospital com crise de ansiedade, já teve outra vez crise de hipertensão, porque é pesado. Então, assim,
Agora ele está tendo esse momento de descanso que não vai ser candidato, não. Não. Tá, não acredito. Não vai ser candidato, não. Ele não vai ser? Não vai ser Eu vou guardar esse. Guarde aí. Então só você vai sair para reeleição. No princípio, sim. O pior é sim. E pelos seus apoiadores, quem mais aí você vai apoiar? Senado, Fávaro? Fávaro, eu acredito que o Fávaro é extremamente importante para o estado de Mato Grosso. Governo? Eu gostaria muito de ver o senador Jaime Campos voltando, porque todos divergem em opiniões. O senador tem quem gosta, quem não gosta. O senador é hoje o senador que mais atende os municípios mato-grossenses. Pode olhar, eu vejo o Jaime trabalha demais ajudando com ambulâncias, com maquinário para agricultura familiar, recursos para a saúde. O Jaime atende a todos os municípios. Ele foi ex-governador, conhece o estado na palma da mão. Gostaria muito de ver o senador Jaime Campos novamente aí no Senado. Governo, eu acho que a gente tem que apresentar um projeto para a sociedade. Eu falo, o ministro Fávaro, apresentar um nome que tenha condições de representar os anseios de um estado que é líder no agronegócio e tem 800 mil pessoas que vivem de benefício de prestação continuada e Bolsa Família. Isso não é razoável, a gente não podia ter esse número aqui em Mato Grosso. Então a gente vive de muita propaganda e pouca ação efetiva. Então eu acho que a gente, enquanto grupo político, tem independente do meu partido, tem a obrigação de apresentar um candidato que contraponha o que está aí. Santa Casa, 500 milhões de reais do governo, mais de 500 milhões, para construir o Parque Novo Mato Grosso, que é um parque para elite, não tem 20 milhões de reais para resolver a Santa Casa. Eu acabei de fazer a proposta para o governador, pedi a agenda, não fui recebido, propus a federalização, o governo federal está esperando, quer os dados da Santa Casa para avaliar econômico-financeiramente se tem condições de fazer isso. Se não fizer isso, tem ao menos condições de fazer o programa Mais Especialistas, que abate as dívidas federais da Santa Casa por meio da prestação de serviço. E como é que a gente poderia fazer isso? O deputado estadual Wilson Santos tem uma lei de 2021 que diz o seguinte, que nos patrimônios públicos tombados, a gente tem condições, o Estado no leilão tem prioridade sobre os outros adquirentes para poder arrematar o prédio. Propus ao governo do Estado, já que o presidente do Tribunal de Contas, Sérgio Ricardo, falou que a dívida está em 20 milhões, o governo põe 10, eu ponho 10 das minhas emendas parlamentares. Vamos comprar a estrutura Santa Casa, tanto a estrutura de equipamentos, quanto a estrutura física, instalações e terreno, e vamos montar uma parceria entre o governo do Estado e o governo federal. O governador Mauro Mendes não quer conversar, eu estou pedindo, vamos baixar as armas, vamos conversar sobre isso, porque a gente tem condições de fazer. O Hospital Central não vai absorver o serviço da Santa Casa, o hospital não se fecha, o hospital se abre. A gente precisa resolver esse problema e não estamos conseguindo. O governador não recebe, não quer conversar, está falando que vai vender. Então, assim, é um problema, porque eu não quero achar culpados, eu quero resolver o problema, mas é algo que a gente está enfrentando dificuldade. E aí, pelo governo federal, o senhor apresentou um documento, né? Uhum. Tem algum posicionamento? Eu pedi a solicitação do ministro Padilha, que rapidamente prontificou, eu liguei para ele na noite, no outro dia de manhã ele me chamou lá, para que solicitasse um estudo, para estudar a viabilidade de acordo com as contas da Santa Casa do governo federal assumir. Só que para estudar as contas, precisa ter acesso às contas. E precisa conversar com o governo do estado que fez a intervenção administrativa. É isso que não estamos conseguindo. Não estamos conseguindo. Mas estão falando que o senhor está surfando na onda. Mas surfando na onda como? Quer dizer que então eu não tenho que deixar vender a Santa Casa? Deixa fazer o que for. E como deputado, quando aparece um problema, eu tenho que ser eleito pela população, trabalhar para proteger um patrimônio histórico da Cuiabania, que é um símbolo da Cuiabania. Além disso, é um hospital que presta serviço SUS para o estado inteiro. Então, se surfar na onda for querer salvar a Santa Casa, então tem problema, podem dizer que eu estou surfando na onda. E aí, como que o senhor vai fazer, já que o senhor está me dizendo que o governo do estado não... Estou insistindo publicamente, expondo isso, o governador Mauro Mendes, que ele não quer sentar. E eu já disse, até na entrevista agora há pouco, eu repito aqui, não precisa sentar comigo, ligue direto para o Padilha, para o ministro Alexandre Padilha, ligue direto para o Lula, não precisa o Manelzinho aparecer, mas se resolva um problema, eu só vou lá, coloco o recurso, não precisa divulgar meu nome, não tem problema. Mas vamos salvar a Santa Casa. É o que eu estou pedindo publicamente ao governador, que a gente possa ter essa conversa, para a gente tentar resolver esse problema. Entendi, Manuelzinho. Agora sim, eu quero ir lá Você foi nos Estados Unidos já várias vezes e voltou, e eu deixei já pro finalzinho, que é essa questão da taxação do Trump. De certo. Quem que é a culpa? O Lula não soube conversar com o Trump ou é o Bolsonaro que está aí utilizando esse meio aí para criar essa situação? Nenhum dos dois, porque essa narrativa política é o que o Trump está usando por causa de interesses econômicos. O Brasil está dentro de um bloco que quer uma maior independência em relação ao dólar, para que a gente possa abrir mais mercados e possa reduzir a dependência da volatilidade do dólar.
BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e agora entrou a Indonésia. Que está acontecendo agora, Que está acontecendo agora. O presidente Trump já tinha mandado o recado de que quem quiser ter uma política nacional e uma política externa econômica mais independente em relação ao dólar seria taxado. Os BRICS se reuniram para dialogar sobre isso, 50%. E está dizendo que é para o caso de anistia, não tem nada a ver com isso. Quem estuda a situação sabe que não tem nada a ver com isso. E agora, a gente tem que responder à altura, não somos subservientes, mas com cautela. É por isso que o presidente Lula fez esse decreto de regulamentação da lei de reciprocidade, montando um comitê interministerial com diversos ministros das áreas mais importantes para conversar com os empresários do agronegócio, os empresários do setor industrial, os empresários do setor de serviços, para que a nossa economia não seja atingida, a gente não entre numa guerra comercial. Então a gente tem que responder à altura, mas manter a diplomacia acontecendo. Eu não acredito que o presidente Trump vai manter isso por muito tempo. Talvez 30 dias ele esteja recuando porque ele está ameaçando o mundo inteiro. E não se dá conta de brigar com o mundo inteiro. E os Estados Unidos são um importante parceiro comercial nosso, nós também somos um importante parceiro comercial para os Estados Unidos. Então o Trump está querendo tentar manter essa hegemonia norte-americana à força, só que isso vai ter custo para eles também. Então eu acredito que logo a gente sabendo se impor, mas com cautela, equilíbrio, responsabilidade, diplomacia, até porque nós não somos uma União Europeia, nós temos que reconhecer nosso tamanho perto da economia americana. Não é se fazer menor, é só reconhecer o poderio econômico de cada um. Mas eu acredito que o presidente Trump, com diplomacia e com a nossa reação via lei de reciprocidade, de forma equilibrada, junto com os empresários decidindo, a gente tem como reverter essa situação. Olha, só para a gente fechar, os analistas políticos falam que o senhor terá dificuldades para se reeleger. O senhor concorda com isso? Deixa eu contar uma história que eu sempre conto sobre os analistas políticos. Em 2018, os analistas políticos falavam assim: Manoelzinho não vai se eleger. Olha o pai dele. Aí Manoelzinho ganhou. Tá aí, Manoelzinho só ganhou por causa do pai dele. 2022, agora não tem como, o Manoelzinho não ganha, por causa do pai dele. 2022, ele tá aí, o Manoelzinho ganhou só, porque o pai tinha o pai dele aí. Então assim, o analista fala o que acha. A urna é quem diz no final das contas. Eu sei do meu trabalho, eu sou o deputado que mais ajuda o estado de Mato Grosso, que tem uma atuação legislativa mais forte, falo isso com todo respeito aos meus colegas, e não tenho como prever o futuro, mas que eu vou trabalhar e vou colocar meu nome à disposição de um Estado mais justo, de um Estado que promova a redistribuição de renda, e vamos colocar nosso nome nas urnas e vamos testar. Mas eu digo, já erraram outras vezes e eu acho que vão errar novamente. Qual é o segredo aí, então, para fazer eles errarem tanto? É trabalhar, porque muitas vezes o analista ele tem que publicar a matéria. Então ele pega um assunto ali, ele fala o que ele está achando, faz parte, é natural do jogo. Diziam que o prefeito Emanuel Pinheiro não iria para o segundo turno, todos praticamente. 90% dos analistas de 2020 não iria para o segundo turno. Foi para o segundo turno e ganhou a eleição. Então assim, o analista está fazendo o trabalho dele e o candidato também está fazendo o trabalho dele. E aí, no final das contas, um dos dois está certo, mas eu acredito que eu vou estar. Certo. Olha, deputado Emanuelzinho, obrigado por você ter vindo aqui, ter colaborado com esse debate tão rico e de outro prisma. Ter trazido outro prisma para a gente, para o nosso público. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho importante porque a nossa bancada é muito monolítica. Tem todos uma única visão e uma análise da situação do Brasil. Eu apresento uma versão alternativa e que eu acredito que é a correta e é a verdadeira. Eu acho que meus colegas muitas vezes estão numa bolha. E enquanto eu estou enfrentando os problemas estruturais que o Brasil carrega historicamente. Então, convido a quem quiser conhecer o nosso trabalho, entender essa nossa luta, que nos acompanha. E eu agradeço a você. Aqui é o RD News, o espaço de um debate qualificado, de perguntas muito inteligentes, para que a gente possa continuar podendo prestar conta do nosso trabalho e mostrar a real situação do Brasil e os enfrentamentos que a gente quer fazer, poder representar os trabalhadores e a população mato-grossense com muita honra e muita dignidade. Então o senhor está querendo, só para a gente fechar, o senhor está querendo me dizer que agora tem o Luiz Emanuel e o vovô Emanuel vai cuidar do Luiz Emanuel e dos outros netinhos. Pelo visto vai cuidar do Luiz Emanuel, que eu acredito. Então tá bom. Olha, gente, obrigada pela audiência de vocês. Segue o deputado Emanuelzinho nas redes sociais para você acompanhar o mandato dele, que é importante a gente estar fiscalizando os nossos políticos, representantes. E aí vamos acompanhar. Ele disse que o Emanuel Pinheiro não vai sair em 2026, só ele que vai buscar a reeleição. Vamos aguardar então. Um abraço para você e tchau.